Bom dia. Hoje, no nosso encontro, vamos conversar sobre uma história que parece roteiro de filme de suspense. Mas, gente, ela é real. Aconteceu aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais. Imagine uma família simples, feliz com a chegada do seu primeiro filho, o pequeno Lucas. Tudo parecia normal, como em qualquer lar. O bebê crescia saudável, cercado de amor e carinho. Mas aos poucos, algo muito estranho começou a acontecer. Algo que os pais, Ana e Roberto, jamais poderiam imaginar. Essa história nos faz perguntar: será que a nossa vida começa mesmo no nascimento? Ou será que trazemos conosco memórias de um tempo que não vivemos? É um convite para a gente pensar junto. A tranquilidade da família começou a ser abalada por volta dos 2 anos de Lucas. Ele ainda mal formava frases completas, mas suas noites eram assustadoras. Ele acordava gritando, suando frio, como se estivesse vivendo um pesadelo terrível. No começo, os pais acharam que era apenas o medo do escuro, algo comum em crianças pequenas. Mas os gritos eram sempre os mesmos. Fogo! Fogo! Ele berrava, com um pavor nos olhos que não parecia ser de uma criança daquela idade. Era um medo profundo, real, que deixava Ana e Roberto de coração partido e muito preocupados. Eles tentavam acalmá-lo, mas o menino parecia estar em outro lugar, preso em uma lembrança que não era sua. Com o tempo, outras palavras estranhas surgiram em meio ao choro. Lucas falava nomes de pessoas que ninguém da família conhecia. Ele chamava por uma professora, Helena, e por coleguinhas com nomes que não eram de ninguém da sua cidade. Ana, sua mãe, ficava intrigada. Como um menino tão pequeno, que mal saía de casa, poderia conhecer esses nomes? Ele descrevia um lugar, uma escola grande, com um pátio de terra batida. Eram detalhes que não faziam sentido algum. A família morava em uma cidade pequena. A escolinha local era bem diferente da que ele descrevia. A preocupação virou um grande ponto de interrogação. De onde vinham essas informações? A angústia dos pais só aumentava. Eles levaram Lucas a pediatras e psicólogos. A resposta era quase sempre a mesma: imaginação fértil, pesadelos infantis. Mas para Ana e Roberto, aquilo era mais do que imaginação. Era um sofrimento real do filho deles. A sensação era de que Lucas carregava um trauma, uma dor que não pertencia à sua curta vida. A cada noite de gritos, a cada nome desconhecido sussurrado, o mistério se aprofundava. A família estava diante de um enigma que desafiava a lógica e a medicina. Eles sentiam que precisavam encontrar a origem daquele sofrimento para poder ajudar o filho a ter paz. Quando Lucas começou a desenhar, o mistério ganhou formas e cores, e as cores eram quase sempre as mesmas: vermelho, laranja e preto. Ele não desenhava casinhas com sol, como as outras crianças. Seus rabiscos eram caóticos, cheios de traços fortes. Neles era possível ver uma construção grande, com muitas janelas, sendo consumida por chamas. Figuras pequenas, como bonecos de palito, apareciam dentro da construção, com expressões de pânico. Eram desenhos perturbadores. Ana guardou todos eles, sentindo que eram peças de um quebra-cabeça que ela precisava montar. Como uma criança que nunca viu um grande incêndio poderia retratá-lo com tantos detalhes assustadores? Era uma pergunta que não tinha resposta. Os desenhos eram sempre acompanhados de frases soltas e assustadoras. Enquanto rabiscava o fogo, Lucas dizia coisas como: "A porta não abre, tá tudo fechado." Ele falava sobre a fumaça preta que machucava os olhos e a garganta. Descrevia o calor e o desespero de estar preso. Para os pais, ouvir aquilo era de cortar o coração. Era como se o filho estivesse revivendo uma tragédia, segundo por segundo. Eles tentavam mudar o assunto, oferecer outros lápis de cor, outras brincadeiras. Mas a mente do menino parecia sempre voltar para aquele cenário de horror. Era uma obsessão que o consumia e que assustava profundamente a família. Um dia, Roberto, o pai, decidiu gravar o que o filho dizia durante os pesadelos e enquanto desenhava.
Ele precisava de provas, de algo concreto para mostrar aos especialistas. Ele queria que entendessem que não era uma simples fantasia. Nas gravações, a voz de Lucas, ainda infantil, soava cheia de angústia. Ele repetia: "A gente não conseguiu sair. A Helena ficou lá dentro. Helena." Sempre o nome daquela professora desconhecida. Ele também descrevia detalhes da sala de aula, como as carteiras de madeira e um quadro negro grande na parede. Eram informações específicas demais para serem apenas imaginação. A família começou a se sentir isolada. Os amigos e parentes não sabiam o que dizer. Alguns achavam que os pais estavam exagerando, outros, mais religiosos, sugeriam que poderia ser algo espiritual. Ana e Roberto se sentiam sozinhos, lutando para entender o que acontecia com o filho. Eles não queriam que Lucas fosse visto como uma criança estranha. Eles só queriam que ele fosse feliz, que tivesse uma infância normal, livre daquele tormento que ninguém conseguia explicar. A cada novo desenho, a cada nova frase de pânico, a urgência de encontrar uma resposta se tornava ainda maior. Cansado de não ter respostas, Roberto decidiu levar a sério as pistas que o filho dava. Ele tinha os nomes, a descrição da escola e a história do incêndio. Ele começou uma investigação por conta própria, como um detetive. Passava horas na internet, em bibliotecas, procurando por notícias antigas. Ele buscou por incêndio em escola, professora Helena, tragédia escolar. No começo, nada aparecia. Foram semanas de buscas frustradas. Ele já estava quase desistindo, pensando que talvez tudo fosse mesmo uma criação da mente do filho. Mas a dor de Lucas era real demais para ser ignorada. Ele sentia que estava perto de algo. A grande virada aconteceu quando Roberto decidiu ampliar a busca. Ele parou de procurar apenas na sua região e começou a pesquisar em outros estados. Foi então que ele encontrou uma notícia antiga de um jornal de outra cidade, a mais de 400 quilômetros de onde eles moravam. A manchete falava de uma tragédia que havia chocado o país quase 30 anos antes, muito antes de Lucas nascer. Um incêndio criminoso em uma escola primária. O coração de Roberto disparou. Ele leu a matéria com as mãos trêmulas. A descrição do local, uma escola antiga com pátio de terra, era exatamente como o filho descrevia. A cada linha que lia, o queixo de Roberto caía. A reportagem contava que o incêndio começou em uma sala de aula do primeiro andar. As crianças e a professora ficaram presas, porque a porta emperrou com o calor. O nome da professora que morreu tentando salvar os alunos era Helena. Helena, o mesmo nome que Lucas chamava em seus pesadelos. A matéria listava o nome de algumas das crianças que faleceram na tragédia. E lá estava um nome que coincidia com um dos coleguinhas que Lucas mencionava. O choque foi imenso. Não podia ser coincidência. Era detalhado demais, específico demais. Roberto mostrou a descoberta para Ana. Ela chorou. Era uma mistura de alívio e pavor. Alívio por finalmente ter uma possível explicação para o sofrimento do filho. E pavor por entender a dimensão daquilo. As memórias de Lucas não eram imaginação. Elas pareciam ser as memórias de uma criança que havia morrido naquele incêndio terrível. Aquele menino, vítima da tragédia, parecia estar, de alguma forma, vivo dentro do filho deles. A descoberta não resolvia o problema, mas dava um novo rumo. Agora eles sabiam o que procurar. A investigação da família havia revelado uma história trágica, que se conectava de forma inexplicável com a vida deles. Com a descoberta da tragédia, os pais de Lucas decidiram ir além. Eles entraram em contato com um pesquisador de fenômenos paranormais, especializado em casos de possível reencarnação. O especialista, um homem cético, mas de mente aberta, concordou em analisar o caso. Ele começou entrevistando Lucas de uma forma lúdica, sem pressioná-lo. Ele mostrou ao menino fotos da antiga escola antes e depois do incêndio. Sem que ninguém dissesse nada, Lucas apontou para uma das janelas do prédio em ruínas e disse: "Era a minha sala. A gente sentava ali, perto da janela." A precisão da informação deixou o pesquisador impressionado.
As coincidências não paravam por aí. O especialista fez uma pesquisa aprofundada sobre as vítimas do incêndio. Ele descobriu que uma das crianças que morreu se chamava Paulo, e a descrição física de Paulo, obtida com parentes distantes, batia com algumas características que Lucas descrevia sobre si mesmo quando falava da outra vez. Além disso, Paulo tinha uma pequena cicatriz na testa, resultado de uma queda de bicicleta. Lucas, desde que nasceu, tinha uma marca de nascença exatamente no mesmo lugar. Era um detalhe pequeno, mas que, somado a tudo mais, tornava a história ainda mais impressionante e difícil de ser descartada como mera coincidência. Um dos momentos mais chocantes foi quando o pesquisador mostrou a Lucas uma foto da turma que estudava na sala incendiada. Era uma foto antiga, em preto e branco. Ele pediu que Lucas apontasse se conhecia alguém. O menino olhou atentamente para a foto e, sem hesitar, apontou para a professora e disse: "A tia Helena." Depois, ele apontou para um dos meninos na foto e falou com uma naturalidade assustadora: "Esse era eu." O menino que ele apontou era Paulo, a criança que morreu no incêndio e que tinha a cicatriz na testa. Para os pais e para o pesquisador, foi um momento de arrepio. A evidência era forte demais. A família, acompanhada pelo pesquisador, decidiu viajar até a cidade da tragédia. Ao chegar perto das ruínas da escola, Lucas ficou agitado. Ele começou a chorar e a dizer que não queria entrar, que tinha medo do cheiro de queimado, mesmo que não houvesse cheiro algum no local depois de tantos anos. Ele apontou para um canto específico do terreno e disse: "Foi ali que o bombeiro me achou." Investigações nos arquivos da época confirmaram que o corpo de Paulo foi encontrado exatamente naquele ponto dos escombros. As informações que Lucas dava eram tão precisas que desafiavam qualquer explicação racional e convencional. A história dele se tornava um caso emblemático para estudiosos do assunto. A história de Lucas rapidamente se espalhou. Primeiro na pequena cidade, depois ganhou a atenção da imprensa regional e, em pouco tempo, virou notícia nacional. As pessoas ficaram divididas. Muitos moradores locais, especialmente os mais religiosos, não tinham dúvidas. Era um caso claro de reencarnação. A alma do menino Paulo havia encontrado um novo corpo para continuar sua jornada. Para eles era uma prova da vida após a morte, um conforto espiritual. A família de Lucas recebeu muitas visitas, cartas de apoio e mensagens de pessoas que compartilhavam crenças semelhantes, o que trouxe um certo consolo em meio a toda a confusão. Por outro lado, a comunidade científica reagiu com muito ceticismo. Psicólogos e psiquiatras levantaram outras hipóteses. Uma delas é a da criptomnésia, ou memória oculta. Segundo essa teoria, a criança poderia ter tido contato com a história do incêndio de alguma forma, talvez ouvindo uma conversa de adultos, assistindo a um documentário na TV, e armazenado essas informações no subconsciente. Depois, essas memórias teriam emergido como se fossem suas. No entanto, os pais de Lucas garantiam que ele nunca teve acesso a esse tipo de conteúdo, o que tornava essa explicação menos provável, embora não impossível. Com o passar dos anos, algo curioso aconteceu. À medida que Lucas crescia, as memórias da tragédia começaram a desaparecer. Os pesadelos se tornaram menos frequentes. Os desenhos de fogo deram lugar a paisagens coloridas e super-heróis. Por volta dos 7 ou 8 anos, ele já não falava mais sobre o incêndio, sobre a professora Helena ou sobre Paulo. Era como se a janela para aquela vida passada estivesse se fechando lentamente. Para os pesquisadores da reencarnação, isso é um padrão comum. As crianças com essas memórias tendem a esquecê-las à medida que se integram mais plenamente à vida atual. Para os céticos, isso reforça a ideia de que era uma fase de fantasia infantil que simplesmente passou. No fim, a história de Lucas nos deixa com mais perguntas do que respostas. Seria ele a reencarnação de uma criança que teve a vida interrompida de forma trágica? Ou seria tudo uma complexa criação da mente infantil, alimentada por informações captadas sem que ninguém percebesse? A ciência busca explicações lógicas, baseadas em evidências concretas e repetíveis.
mas existem fenômenos que parecem escapar do nosso entendimento atual. O caso de Lucas é um desses. Ele nos lembra que, por mais que a gente avance, o universo da consciência humana ainda guarda muitos mistérios. E talvez alguns deles não sejam para serem resolvidos, mas para nos fazer refletir sobre os limites do que sabemos. E você, o que acha? A gente se encontra amanhã com mais um tema para a gente conversar.